Meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da nossa querida Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É com muita alegria que nós nos reunimos no mesmo espírito, com o mesmo desejo, com o mesmo ímpeto de adorar ao Senhor. E eu queria dar duas palavrinhas antes de nós iniciarmos o nosso culto. A primeira delas é motivar o coração de vocês. Sei que nós estamos vivendo um momento muito desafiador quando nós começamos a refletir sobre uma possível flexibilização, nos deparamos com uma segunda onda chegando ao nosso estado. E eu sei que o coração de muitos criou muitas expectativas, mas mediante a esse cenário de agora, o nosso coração se depara mais uma vez com um momento desafiador no quadro de saúde, o que implica também a nossa igreja. Mas eu não quero que isso venha a ser algo que atrapalhe o seu momento com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu desejo de servir e de abençoar vidas, porque isso está para muito além das quatro paredes do nosso templo. O nosso serviço ao nosso Rei se dá mediante ao anúncio do Evangelho, e nós podemos fazê-lo das mais diversas formas. É com uma ligação, é com uma chamada de vídeo, é com um contato, é com o compartilhar desse culto. Compartilhe o culto. Está começando o culto agora, aproveite esse momento para compartilhar, para dividir, para convidar amigos, pessoas, familiares a cultuar ao Senhor junto com você nesse momento. Lembre-se disso, que o que iremos fazer agora é prestar um culto a Deus. Mesmo que nós não estejamos juntos como comunidade do ponto de vista físico, não é isso que nos une. O que nos une é o sangue de Cristo derramado no Calvário, é isso que nos faz igreja, e não sim um local, um endereço, um CEP, né, que nos define como igreja. O que nos define como igreja foi o que Jesus fez por nós no Calvário. E aí vem a minha segunda palavra. É pensando em Cristo Jesus, e nós começamos a nos aproximar de uma data celebrativa, festiva para nós, que é a celebração do seu nascimento, o nosso querido Natal, é que nós já começamos a preparar o nosso coração naquilo que no calendário litúrgico nós chamamos de Advento. O Advento é a expressão latina que significa a chegada do Messias, o prometido a Israel, o Salvador do mundo. Ele foi anunciado previamente até o dia que ali ele nasce. Então, meu irmão e minha irmã querida, meus queridos, vamos preparar o nosso coração com reflexões contínuas, tanto aqui no nosso culto, quanto na nossa vida diária, para lembrar de que um dia a promessa de Deus se cumpriu em Cristo Jesus quando Ele veio. Vamos preparar o nosso coração, preparando a nossa reflexão, lembrando que Deus nos ama a tal ponto de dar seu Filho, e esse Filho prometido nasceu há mais de 2000 anos atrás, em favor de mim, em favor de você. Vamos celebrar o Advento, vamos preparar o nosso coração para a celebração do Natal, refletindo sobre o Advento. Então aproveite esse momento, esses dias que antecedem o Natal, para de repente revisitar na sua Bíblia todos os textos que fazem promessas à vinda do Senhor Jesus Cristo. Vá no Salmo de número 22, vá em Isaías 53, Isaías capítulo 7, vai no texto de Miqueias, vá procurando, vá em Daniel, no profeta Daniel, vá a Torá, vá a Gênesis, quando é prometido alguém que viria para pisar a cabeça da serpente. Pegue esses textos, revisite nesse momento antes que a data de Natal chegue, para que o nosso coração se prepare para celebrar um dia o nascimento do nosso Salvador, que nos redime e que nos une como igreja. Então, vamos orar, dando início assim ao nosso culto, mas lembrando, vamos celebrar o Advento. Vamos lembrar que um dia a promessa de Deus de que viria um Salvador, um profeta maior do que Moisés, aquele que viria levar sobre si os nossos pecados, veio para nos salvar. Então eu convido você a orar comigo nesse momento e preparar o nosso coração para tudo aquilo que iremos viver no mês de dezembro até o momento de Natal. Vamos orar? Senhor querido, Deus de toda graça e todo favor, muito obrigado, porque nesse momento lembramos que a promessa de um Salvador se cumpriu na vinda do Teu Filho. Muito obrigado, por isso nos ajude a refletirmos constantemente nessa verdade, e isso possa aquecer os nossos corações, encorajar-nos, porque estamos vivendo um momento desafiador.
Queremos estar reunidos, mas somos impedidos por conta desse momento tão delicado da humanidade. Suplicamos ao Senhor que isso seja revertido, mas não deixe que o nosso ânimo como os filhos de Deus venha se abater, mas sim sejamos motivados pela mensagem que nós temos a anunciar ao mundo, que um dia aquele que foi prometido veio e nasceu para nos dar vida e nos dar esperança. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos. Olá, igreja, tudo bem? Como é que tá passando? Como é que passou essa semana? Eu espero de todo o meu coração que vocês estejam bem. Espero no Senhor que a nossa igreja em breve possa estar reunida. Esse tempo de pandemia, tempo de saudade, tempo de ficar em casa. Que Deus continue nos guardando, nos abençoando, cuidando do nosso coração, da saúde emocional, também da saúde física. É o que e eu espero em Deus que em breve a gente esteja junto para se abraçar, para se beijar, matar as nossas saudades. Queridos, a gente está vivendo um tempo de reflexão sobre o Advento. E eu quero falar hoje com você sobre aquelas páginas em branco que existiam naquelas Bíblias antigas, que marcaram um tempo de espera, talvez um tempo de desesperança, um tempo de ansiedade por algum tempo, mas depois de um tempo de desesperança, da falta da presença de Deus no meio do povo, como sempre houveram nos tempos antigos, mas um tempo de que algo grande aconteceria, um tempo de espera por algo ainda maior. E esse tempo de espera talvez seja também para você hoje, guardadas as devidas proporções, porque a gente não está esperando 400 anos, mas um tempo difícil, mas que sabendo que Deus continua cuidando, que Deus continua sendo bom. E esse tempo representado por aquele tempo bem antigo, antes da chegada de Cristo, que depois veio a se tornar essa grande coisa. É um tempo de pensar, um tempo para viver em busca do Senhor, em busca de ouvir aquilo que virá, que é o nascimento de Cristo. Então, eu quero te convidar a gente louvar, adorar o nosso Deus, a tempo e fora de tempo, reconhecer quem é o Senhor, quem é Deus, e que Ele é digno da nossa confiança, Ele é digno da nossa fidelidade, Ele não falha. Mas há um tempo, o tempo de Deus, o Kairos, que é perfeito. Vivendo esse tempo como viveu o povo de Israel, reflita na sua vida, mas adore ao Senhor, não deixe de adorar, de declarar-lhe palavras do seu coração. Vamos louvar o Senhor. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas
tire a força do caminhar, continua olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade do Senhor, perfeita e agradável, que não olha para o nosso tempo, mas para o tempo dele, o tempo perfeito. O nosso convite agora é para você adorar a Deus, ao Senhor, ao Jeová. Como o povo que antes do advento adorava ao Deus Pai, declarar palavras de louvores ao nosso Senhor, ao Pai, ao Deus, ao Yahvé. Reconhecer que não há outro senão Ele, senão o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória. És incomparável.
Senhor não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Agora a gente vai passar por um momento muito especial do nosso culto, que é um momento de dedicação de bens e vida. Eu gosto de falar sobre isso, lembrando de uma história que eu vivenciei em África. Lá estávamos plantando uma igreja numa comunidade muito pobre. E eu nunca queria falar sobre esse momento. Mesmo sabendo que ele era muito especial para a minha vida, eu nunca queria ensinar sobre isso na igreja. Porque eu achava que as pessoas eram muito pobres para contribuir. Mas foi quando um amigo meu, um pastor também, me confrontou e disse assim: por que você oferta? Por que você dedica seus bens, sua vida ao Senhor? Eu falei: porque é um privilégio, porque o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu os recursos, e eu só devolvo a Ele. Então ele disse para mim: então você está tirando o privilégio das pessoas? Aquilo foi um balde de água fria. Mas aquilo me ensinou tanto, que eu falei assim: não, eu não posso tirar o privilégio das pessoas. Eu tenho que convidar cada um a participar desse momento. E eu quero convidar você. E isso me lembra de uma senhora bem trabalhadora, bem pobre, lá em África. Ela tinha um salário de 30 a 35 reais por mês. Mas quando ela começou a entender a importância de dedicar a vida e os bens, não passava uma celebração sem ofertar uma moedinha. E ela dava uma moedinha para cada neto, eram 3 netinhos. Todas as celebrações aquela mulher ofertava. Que ensinamento! 30 reais a 35 reais por mês, gente, é R$1 por dia de salário. E aquela mulher dedicava os seus bens, mas com certeza ela dedicava a vida na obra e na construção e edificação do reino de Deus. Participe também. Aqui está o número do Pix, faça a sua oferta. Contribua para que o reino de Deus continue crescendo. Deus abençoe. Estamos começando agora mais um estudo do livro de Atos. Então, antes da gente começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 27. E a gente vai ler hoje a partir do versículo 13 até o 44. Então, já deixa marcado aí, tá bom? Hoje, a gente vai conversar sobre guiados pelo propósito de Deus. Para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender o propósito de Deus para nossas vidas. E aí eu gosto de começar sempre com uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Tá bom. Se você já está assim pensando e tal, eu vou melhorar essa pergunta. Você sabe o impacto do propósito de Deus para a sua vida, na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor? Identificar o propósito de Deus para a sua vida e identificar o impacto do propósito de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você consegue responder isso? Essas duas perguntas são difíceis de responder, porque quantas vezes eu e você já nos pegamos nos questionando qual é o propósito de Deus para a minha vida? Sabe aquele momento de decidir sobre o emprego, ou se vai começar ou não um relacionamento aí para os jovens, os adolescentes, ou até mesmo os solteiros mais velhos. Se você vai começar ou não aquele projeto que você tem tanto tempo no papel. E aí você começa a se perguntar quando vai começar, o que vai fazer. E aí você se depara com essa questão: será que isso é parte do propósito de Deus para a minha vida? Sabe por que eu estou começando dessa maneira? Porque eu e você temos essas dificuldades. Quando a gente encontra o propósito de Deus para a nossa vida, tudo se simplifica. Mas a gente precisa ter um envolvimento e um relacionamento profundo com Deus para compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida e então viver guiado por esse propósito. E aí, partindo dessa reflexão inicial, desses questionamentos, eu queria fazer com você, queria que você refletisse sobre a importância da gente conhecer esse propósito. Um texto muito famoso,
muito utilizado nos dias atuais, para diferentes propósitos, fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, de verdade, você compreende o propósito de Deus para a sua vida. E você vive então em liberdade. Liberdade do quê? Primeiro das dúvidas, das incertezas, dos questionamentos, do aquele será, daquele talvez, do mais ou menos, daquele quase. Por isso que conhecer a verdade liberta a nossa mente para compreender de uma vez por todas o propósito de Deus para a nossa vida, fazendo assim com que sejamos guiados por esse propósito. Mas como eu vou saber o propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho duas coisas, dois filtros que ajudam a gente a compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Depois a gente vai falar sobre o guiados pelo propósito, mas a gente precisa compreender como descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Os dois filtros que eu quero propor para vocês são simples. Um é o seguinte: glorifica a Deus. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu me proponho a fazer, glorifica a Deus. E o segundo é: edifica o reino. Por que eu estou falando isso? Mas como eu vou fazer essas perguntas para começar um namoro, por exemplo? É simples. Se você já entra num namoro pensando somente naquilo que você pode tirar da pessoa, isso não glorifica a Deus e não edifica o reino. Mas quando você entra num relacionamento pensando em cumprir tudo aquilo que Deus ensina nas Escrituras, respeitando, dando amor, misericórdia, perdoando quando necessário, desenvolvendo as virtudes que a gente conhece bem do fruto do Espírito, isso glorifica a Deus. Se eu entro num relacionamento, então glorifica a Deus. Mas como é que eu vou edificar o reino? Essa pessoa com quem eu estou iniciando um relacionamento vai me ajudar na caminhada? Vai me ajudar a permanecer na verdade? Vai servir ao Senhor lado a lado? Sim, então edifica o reino. Para tudo na vida, a gente pode passar por esses questionamentos. Esses dois filtros ajudam a gente a compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente compreende esse propósito de Deus, a gente então passa a viver guiado pelo propósito de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre viver guiados, focados no alvo, no propósito, naquilo que Deus já determinou no final. Isso é que é o grande desafio, a jornada. Porque o final a gente já conhece. Deus já nos deu essa certeza. Mas e a jornada? Como a gente vai fazer com que a nossa jornada glorifique a Deus e edifique o reino? Sendo guiados pelo propósito de Deus. Então, compreendendo isso, vamos para o texto bíblico. Porque a gente vai ouvir aqui a história e ler a história de alguém que viveu guiado pelo Espírito. E o que isso resultou na vida dessa pessoa. Vamos lá? Então, Atos, capítulo 27, versos 13 a 44. Acredito que você já abriu aí, como eu já tinha falado antes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento
nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram os cascos do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia e que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. E no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Vou parar aqui, só para explicar rapidamente. Paulo era um prisioneiro e estava sendo transportado para Roma, junto com outros prisioneiros. De repente, começa uma tempestade, uma ventania. O barco, então, fica à deriva, porque ele perde toda a sua forma de controlar. Os marinheiros entram em desespero completo, toda a tripulação entra em desespero. Junto com Paulo tinham outros prisioneiros indo para Roma. E aí, o barco, à deriva, ou seja, largado no mar, todos da tripulação olham e falam: bem, não há mais esperança, vamos todos morrer. Uma grande tempestade. Esse é o contexto, só para você entender. Paulo sendo transferido para Roma como prisioneiro, e começa então uma tempestade, o barco perde tudo. E agora toda a tripulação está à deriva. E aí? Como você reagiria nisso tudo? Aí o texto continua. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Tamanho era o desespero deles. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim, não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Gosto desse momento aqui, porque nesse momento, nesse trecho que eu li, Paulo deixa bem claro o propósito de Deus para a sua vida. Para você que talvez esteja um pouco desatento, no versículo 24, Paulo fala o propósito de Deus para a vida dele. O anjo disse para Paulo: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Deus tinha um propósito para Paulo. Ele estava indo como prisioneiro para Roma. Ele poderia estar reclamando, ele poderia estar chateado, ele poderia estar aborrecido, ele poderia estar decepcionado com Deus. Onde está Deus? Eu estou aqui preso. Mas ele tinha claro o propósito de Deus para a vida dele. E ele não reclamava. Muito pelo contrário. Ele estava falando para aqueles homens: coragem, nós vamos viver, porque Deus tem um plano para mim. O plano de Deus para Paulo é: você vai para Roma e você vai estar diante do imperador. Olha que propósito que Deus deu a Paulo. E se você parar para pensar, pensa na importância da ida de Paulo até Roma. Durante a história da igreja, muita coisa partiu de Roma, da capital, do maior império daquele momento, o Império Romano. A igreja romana foi um grande pilar da propagação do evangelho por todo o mundo, para a Ásia, para as Américas. E eu não estou entrando no mérito de catolicismo, protestantismo, missão evangélica, missão católica. Não. Estou falando da igreja de Cristo em Roma. Paulo
tinha um propósito tão claro. E se você pensar no impacto da ida de Paulo para os irmãos em Roma, para com as autoridades do império, a gente entende a amplitude do propósito de Deus. Quando a gente percebe o impacto na vida de pessoas, na edificação do reino, na glorificação do Pai, da ida de Paulo para Roma, a gente compreende por que Deus não ia permitir que Paulo morresse no barco. E isso me leva diretamente para um paralelo bem interessante, que é o paralelo de histórias que temos na Bíblia de homens que estavam seguindo o propósito de Deus. Vou começar por Jesus. A narrativa que está no capítulo 4 de Marcos, por exemplo, Jesus estava no barco dormindo, começa uma grande tempestade, os discípulos ficam com medo, eles acordam Jesus e falam assim: você vai deixar que a gente morra? E Jesus então olha para os discípulos e fala assim: vocês não têm fé? E ele manda a tempestade acalmar e parar. Mas na verdade o que Jesus estava falando para os discípulos era simplesmente falando assim: você acha que eu vim a esse mundo para cumprir o propósito do Pai para a minha vida e para a vida da humanidade, e Ele permitiria que eu morresse afogado? Imagina, Jesus veio ao mundo e morreu afogado. Onde está a redenção dos pecados? Jesus ainda tinha um propósito a cumprir. Jonas tinha um propósito a cumprir. No livro de Jonas, a gente conhece bem essa história do grande peixe. Mas ele tentou fugir do propósito de Deus para a sua vida. Então Deus mandou uma tempestade. E Jonas falou assim: se eu não cumprir o propósito de Deus para a minha vida, essa tempestade não vai parar. Então me joguem no mar. E Ele vai fazer a vontade dele se cumprir na minha vida. Então aquela tripulação joga Jonas ao mar e a tempestade cessa. E ele é engolido pelo grande peixe, é lançado, vomitado ao mar, na praia em Nínive, e lá cumpre o propósito de Deus para a vida dele. E Paulo, no meio de um naufrágio, o barco à deriva, sem controle, e Deus fala para ele assim: eu tenho um propósito para a sua vida, você não vai morrer, e por sua vida ninguém vai morrer. Mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, eu vou fazer se cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Essas três histórias levam a gente a compreender que mesmo em meio às tempestades, Deus nos dá certeza. Deus nos dá certeza que os propósitos dele se cumprirão. Primeiro resultado de viver guiado pelo propósito de Deus é a certeza em meio às lutas. Quando nós somos guiados pelo propósito de Deus, nós temos convicção em meio às batalhas, que os propósitos de Deus se cumprirão. Não se permita as dúvidas. Não se entregue às incertezas, aos medos. Quando o propósito de Deus é claro na sua vida, Ele te dá a certeza que vai se cumprir. Mas não é só isso. O texto continua, e eu quero continuar a partir do 26, onde eu parei, dizendo assim: porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então, jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio,
baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. Quando a gente vive os propósitos de Deus, além das certezas em meio às lutas, Deus nos dá confiança sem atalhos. Mesmo quando Paulo falou para aqueles marinheiros, para toda a tripulação: nós vamos viver porque Deus tem um propósito para a minha vida e eu tenho que estar diante do imperador em Roma, eles não acreditaram. Não é que eles não acreditaram somente em Paulo, eles não acreditaram no Deus que Paulo confiava. Eles não confiaram. E às vezes você fala assim: não, mas eu confio em Deus em meio às lutas. Mas você consegue confiar em Deus sem atalhos, sem jeitinho brasileiro? Aqueles marinheiros falaram assim: bem, já passaram 14 dias que aquele Paulo lá disse para confiar em Deus. Mas olha, tem um bote, a gente pode fugir de fininho e ninguém vai perceber. E aí Paulo falou para os soldados e para o capitão, para o comandante: olha, se os marinheiros saírem do barco, todos vão morrer. Confiança sem jeitinho, confiança sem atalho, confiança sem a força das nossas mãos, confiança sem o dinheiro, sem os recursos que a gente tem na poupança. Confiar em Deus é confiar numa entrega total. O barco está à deriva. Talvez ir para o bote era o lugar mais seguro. Mas Paulo falou: se eles forem para o bote, todos irão morrer. Confiança sem jeitinho, confiança sem atalhos. Quando somos guiados pelo propósito de Deus, temos as certezas absolutas no meio das lutas e das tempestades. E temos a confiança sem atalhos e sem jeitinho. Mas o texto continua. Vou continuar a partir do 33. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo todo vocês não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando a gente vive guiado pelo propósito de Deus, pelo alvo, pelo fim certo, o nosso coração se enche de coragem. Coragem quando ninguém mais tem. Uma coragem que invade o nosso coração, mas que contagia quem está ao nosso redor. Coragem que encoraja. Paulo levanta no meio daquela tripulação mais de 200 pessoas. Aquelas pessoas em dor, em sofrimento, em medo, em desconfiança. Paulo fala assim: já são 14 dias que ninguém aqui come. Já fazem 14 dias que vocês estão aí desconfiados, esperando a morte. Vamos comer, vamos viver, vamos parar com as dúvidas. A coragem de Paulo de se levantar no meio daquela tempestade, daquela luta, de agradecer ao pão, de partir o pão com aqueles que estavam ao redor, não foi só uma demonstração de coragem vaidosa, mas foi uma coragem que encorajou as pessoas que estavam ao redor, que fizeram o mesmo.
se levantaram e comeram. Depois de 14 dias. Você pode até olhar para mim e falar assim, ó, pastor é corajoso, hein? Come pra caramba. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo para você sobre a coragem que encoraja. Sabe quando está todo mundo com medo? Sabe quando você acha que não vai ter o dinheiro para pagar a conta? Se você não aguenta mais esperar aquele emprego que não vem. Levanta, meu irmão. Confia. E viva com coragem. Se são os seus problemas em família, a dor dos seus filhos, coragem, meu irmão. Há esperança. Viva o propósito de Deus para a sua vida e seja guiado por esse propósito. O propósito é o fim, é a conclusão, é o alvo, é Cristo, é a eternidade. Viva guiado por esse propósito nessa jornada. Certeza. Certeza no meio das lutas. Confiança sem jeitinho. E coragem, mas uma coragem que contagia quem está ao seu redor. Paulo tinha um propósito a ser cumprido na sua vida. Propósito esse dado por Deus para a vida de Paulo. Por isso que Paulo foi preso, por isso que ele viveu esse naufrágio. E ele vai chegar em Roma. E a gente está vivendo os impactos da igreja em Roma, até hoje na nossa vida. Mas o texto continua. Lendo agora a partir do 39 até o final, acompanha aí na sua casa. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e desamarraram os lemos. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pelas forças das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar a Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Quando a gente vive guiado pelos propósitos de Deus, até quando está perto do final, ali está perto de acabar tudo isso, ainda houve uma ameaça, que os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Mas quando a gente é guiado pelo propósito de Deus, e como Paulo estava vivendo isso, Deus já tinha trabalhado no coração do comandante, o comandante falou, não, ninguém vai morrer. E as pessoas pularam, as que sabiam nadar foram nadando até a praia. E até as que não sabiam nadar foram orientadas para não morrer. Ficaram em tábuas e puderam chegar até a praia em segurança. E como o texto aqui diz, como Lucas narra, todos chegaram são e salvos. Sãos e salvos. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Quando vivemos a vida guiada pelo propósito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos todas as lutas com certezas, nós confiamos no meio das tribulações, que os nossos jeitinhos não são capazes de nos livrar, mas só a maneira do Senhor é perfeita. E passamos a viver com coragem, com ousadia, e uma coragem e ousadia que encoraja aqueles que estão ao redor. E assim, chegaremos todos, sãos e salvos. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja enfrentando dúvidas, incertezas, tempestades, lutas. Busque ao Senhor, encontre o propósito dele para a sua vida e viva guiado por esse propósito.
A jornada vai ser cheia de lutas e desafios. Mas o destino está em Cristo Jesus, na eternidade junto a Ele. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma excelente manhã, tarde, noite. Uma semana muito especial, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Vamos seguir aí. Vamos louvar ao Senhor. Queridos, esse é o nosso desafio, viver o tempo de Deus, na força de Deus para nós. A força é dele, não é nossa. Viver esse tempo de força, atravessar como o povo esperou por tanto tempo, mas sabendo que podia esperar no Senhor, que Ele era fiel. Força, querido. A nossa força é dele para nós. Força. Nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor. Esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor. Esperamos no Senhor. Esperamos no Senhor. Oh Deus, tu reinas sempre. Tu és nossa esperança. Está no Senhor. Esse é o primeiro domingo de dezembro, Natal está chegando, a gente está celebrando o Advento, mas infelizmente nesse ano, devido à pandemia, a todos os outros problemas sociais que o nosso país, a nossa cidade atravessam, muitas famílias não vão celebrar o Natal com uma mesa bonita, em volta dos familiares, dentro de uma casa iluminada, limpa, com esgoto, com saneamento. É o que vai acontecer com mais de 100 pessoas que moram numa ocupação ali no bairro da Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. O missionário João, que é um grande amigo nosso, trabalha com essas pessoas ali em evangelização, cuidado e assistência social, e nós, enquanto Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá, vamos participar e abençoar o Natal dessas famílias. Bem, faremos uma ceia de Natal com uma mesa bem bonita para quase 100 pessoas ali, no dia 19 de dezembro. Daremos kits de higiene para essas pessoas, para que elas se cuidem durante a pandemia. E você pode fazer parte disso, é só você dar a sua doação, fazer a sua doação por transferência bancária ou utilizando o Pix da nossa igreja.
E essas ofertas vão ser usadas para a gente comprar os alimentos, comprar os kits de higiene e abençoar aproximadamente 100 pessoas ali na Gamboa no dia 19 de dezembro. Faça parte, não deixe de participar. E nós, como igreja, não vamos ter o Natal igual aqui no nosso espaço, no nosso pátio, mas vamos até lá em busca de abençoar, vamos fazer um culto e vamos ter uma ceia junto com aquelas pessoas ali. Participe, Natal Igual 2020. Irmãos, estamos agora no final desse momento, desse tempo que tivemos juntos aqui, mas eu gosto de sempre lembrar que o culto nunca acaba, não é verdade? Continuamos a celebrar a vida, continuamos a adorar o nosso Senhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos encontros. Então, não deixe de celebrar ao Senhor em todo o tempo. Queria agora impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre a sua família. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça e orar comigo. Para que o amor de Deus Pai, que as consolações e o abraço do Espírito Santo de Deus e que a salvação de Cristo Jesus esteja com todas as famílias da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá e toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Amém, amém. Boa semana, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua família.